do apito, mas agora nós vamos falar de Copa do Brasil, porque domingo é a grande final entre São Paulo e Flamengo. Quero saber o que Mauri está pensando, estava pensando desse jogo, mas antes da Mauri falar, eu quero as informações. O Luiz Fabiani, nosso repórter, que fez um material super legal, fazendo um resumo aí da semana de São Paulo e de Flamengo. Portanto, vamos atualizar a situação dos times, o que o Flamengo precisa fazer no domingo, o que o São Paulo também precisa fazer, para depois a gente comentar desse confronto. Então, vamos lá, Luiz Fabiano conosco. Saudações, Nath, Dani, Edu, Mauri, todos os amigos do Antes do Apito. Decisão da Copa do Brasil chegando e movimentando as semanas de São Paulo e Flamengo de olho na partida. No jogo de ida, vitória do tricolor no Maracanã por 1-0, com superioridade não só no placar, mas também no desempenho. O gol foi marcado pelo argentino Jonathan Calleri já no final do primeiro tempo. Com isso, o São Paulo vai para o retorno no Morumbi com vantagem de 1 gol no placar e expectativa de mais de 60 mil pessoas empurrando a equipe na arquibancada. Basta um empate para garantir o primeiro título do clube na Copa do Brasil. Ao Flamengo, a missão pelo pentacampeonato é difícil. A busca é por um triunfo, por 2 ou mais gols de diferença no tempo normal. Qualquer vitória com margem de 1 gol levará a decisão para os pênaltis. Vale destacar que os dois times entraram em campo no decorrer da semana. O São Paulo poupou todos os titulares e foi superado pelo Fortaleza, dentro de casa, por 2-1. Destaque para o colombiano Rames Rodrigues, que apesar de ter perdido um pênalti, marcou seu primeiro gol com a camisa do tricolor paulista. Já o Flamengo viu a crise aumentar ainda mais e vai muito além do jogo contra o Goiás, que empatou em 0-0 e elevou as contestações sobre o técnico Jorge Sampaoli. Marcos Braz, vice-diretor de futebol do clube, se envolveu em uma confusão com o torcedor em um shopping no Rio de Janeiro. A briga acarretou em agressões partindo do dirigente, que elevaram a temperatura do caldeirão de pressão que o rubro-negro enfrenta. Até por isso, nesse cenário complicado, o título virou uma espécie de ultimato ao trabalho de Jorge Sampaoli no Flamengo. A taça pode dar uma sobrevida ao argentino. Já uma derrota pode antecipar a despedida do treinador. As prováveis escalações para a decisão. São Paulo deve ter Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio, Pablo Maia, Alisson, Nestor e Wellington Rato, Calleri e Lucas. Já o Flamengo, que pode ter o retorno do meia Arrascaeta, deve iniciar com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabi e Pedro. A Itatiaia faz a melhor cobertura da final, com equipes de reportagem no Morumbi e toda a repercussão também no Rio de Janeiro. Conteúdo no portal, nas redes sociais, no Dial e no YouTube. De São Paulo, Luiz Fabiani para o Antes do Apito. Muito obrigado, Luiz Fabiani, que eu falei o nome dele errado na hora que eu fui chamar. Preparou aí um material super legal pra gente. De São Paulo. Pois é, aí eu confundi aqui. Mas muito obrigada, tá sempre participando, colaborando conosco, né, Dani? E deixa eu chamar ela rapidamente para ela falar da expectativa dela para esse jogão aí, decisão, domingo, Flamengo e São Paulo, Mauri. Então, Dani, não vou abrir minha torcida aqui, né? Vai que tem torcedor aí, daqui a pouco manda mensagem pra gente e tudo mais. Mas, assim, em favor do futebol, a gente sempre torce pra quem tá um pouquinho menos favorecido recentemente, né? Então, eu vou torcer pro São Paulo. Eu acho que, assim, que uma derrota agora, né? O Flamengo, de repente, perdendo um campeonato, a diretoria vai se ligar, né? Vai acender uma luz e vai, de repente, conseguir, pelo menos, planejar um bom ano pro próximo ano, né? Pro ano que vem. Eu acho que o São Paulo tem tudo para conseguir levantar um título e fazer uma história belíssima dentro do Morumbi, né? O São Paulo que não ganha um título importante também há bastante tempo. O São Paulo é um time muito organizado. E, além disso, eu acho que o São Paulo ganhando, como a gente estava falando, de ser fã do futebol, é, assim, uma injustiça que vai ser corrigida. É meio que, assim, os deuses do futebol querem que o São Paulo ganhe, né? Porque o que aconteceu com o Dorival? No ano passado, o Dorival, que foi campeão da Copa do Brasil, que foi campeão da Libertadores, não tem como explicar o que aconteceu com ele, né, no comando do Flamengo no final do ano passado, início desse ano. Então, assim, eu torço pelo São Paulo, pelo Dorival, por toda a história, e acho também que, claro, nenhum flamenguista vai ficar feliz se perder um título, mas de repente é uma luz, um alerta que vai ligar para a diretoria, né, para mudar um pouco esse Flamengo. Não, de repente, o time, porque é um bom time, mas como as coisas estão sendo conduzidas, né? De fiasco, de polêmica, o Flamengo está cheio. Se a gente for pensar, esse ano teve 3 casos de agressão. Então, eu acho que se acontecer uma coisa ruim agora,
pode salvar o 2024 do Flamengo, com a direção ligando esse alerta, assim, que vai ser